Olá, turma! Sejam bem-vindos à nona aula de Matemática Aplicada. Hoje vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. Equações nós temos diferentes tipos. Uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita. O objetivo da equação é encontrar o valor da incógnita. O que é incógnita? É o elemento que a gente não sabe e que torna a igualdade verdadeira. Nós vamos estar trabalhando aqui hoje a equação do primeiro grau com uma incógnita. Sempre vamos estar trabalhando com a incógnita x, que normalmente se usa ela. E a equação do primeiro grau com duas incógnitas, o x e o y. Eu quero que vocês associem que a equação ela vai expressar uma igualdade. Por isso, associem a balança. Tá? A balança onde os dois lados são iguais. Aqui a gente vai ter uma equação. Se a gente tivesse dados valores diferentes, nós teríamos uma inequação. Então vamos lá. Vamos direto para o cálculo. Pensei num número, adicionei 4, dupliquei o resultado e subtraí 7. Obtive 13 como resultado. Em qual número pensei? Pessoal, a gente pode transformar isso numa equação. Qual é essa equação? Pensei no número, o número eu não sei, eu chamo ele de x. Essa é a minha incógnita. Eu adicionei 4, então eu vou ter x mais 4. Dupliquei o resultado, por isso eu tenho 2 vezes x mais 4. Aí eu subtraí 7, 2 vezes x mais 4 menos 7, e eu obtive 13 como resultado, igual a 13. Certo? Temos a expressão aqui embaixo já construída. Lembre-se, eu comentei várias vezes com vocês, né? A multiplicação ela eventualmente vai aparecer como um xizinho, como um ponto, como um asterisco, ou simplesmente ela não aparece. Se eu tivesse aqui apenas 2, abrir parênteses, x mais 4, fecha parênteses, a gente saberia que era uma multiplicação também, correto? Então vamos resolver essa equação. Primeiro ponto, pessoal, para simplificar, a gente leva aquilo que a gente já tem de número fora dos parênteses para a direita. Então, a gente vai ter a equação que é 2 vezes x mais 4 igual a 13 mais 7. Lembre-se que a gente falou já na última aula, né? Quando nós temos um lado adicionando, passa do outro lado subtraindo, vice-versa. Se nós temos um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo, sempre pela operação inversa. Ok? Por isso que eu tinha menos 7, passou mais 7. Agora eu vou resolver esse cálculo aqui para ter um número já calculado. A minha equação vai ser 2 vezes x mais 4 igual a 20. Agora eu vou resolver o que está à minha esquerda. Faço o cálculo do 2 vezes x e depois o 2 vezes 4. Eu tenho então 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Vejam que a operação manteve o símbolo de mais 8, né? Porque o 2 aqui ele não indica que é negativo. Se ele não indica que é negativo, por consequência, a gente entende ele como positivo. E continuando, finalizando, igual a 8. Agora a gente vai passar o 8 para a nossa direita, né? O número que não tem incógnita. Então nós vamos ter 2x igual a 20 menos 8. Temos que 2x igual a 12. 20 menos 8, 12. Agora nós temos aqui o 2x. Aí nós vamos levar o 2 para a nossa direita, ou seja, 2 vezes aquele número é igual a 12. Só que eu quero saber o número. Então, se 2 vezes ele é igual a 12, eu tenho que passar o 2 para cá dividindo. Então, eu vou ter que x igual a 12 divididos por 2, x igual a 6. O número que eu pensei é 6. Um outro exemplo agora. 3 vezes x menos 9 igual menos 5x menos 3. Percebo que agora a multiplicação do 3 entre parênteses aqui não tem nada. A gente entende isso como uma multiplicação já, correto? Fazendo a multiplicação, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 9, 27. E aqui o número continua. Eu teria mais 3 e menos 9, mas com menos dá menos. Então, vou ter menos 27, igual menos 5x menos 3. O que eu vou fazer? Eu transfiro para a minha direita os números sem incógnitas e para a minha esquerda as incógnitas. Então, eu vou ter que 3x mais 5x, veja que ele estava na minha direita negativo, vem para a esquerda positivo. Menos 3 igual menos 3 continua negativo, mais 27. O 27 estava à minha esquerda
negativo, foi para a direita positivo. 3x mais 5x é 8x, menos 3 mais 27 é 24. Então, eu passo o 8 para cá, eu vou ter a informação dizendo que 8x igual a 24, mas eu quero saber o x apenas. Então, se 8x igual a 24, eu transfiro 8 dividindo 24. X igual a 24 divididos por 8, x igual a 3. Vamos tirar uma espécie de prova dos 9 aqui. Vejam, se eu substituísse o x, a incógnita, pelo resultado que a gente viu, que é o 3, eu teria 3 vezes 3 menos 9 igual menos 5 vezes 3 menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, menos 27. Igual menos 5 vezes 3, menos 15, menos 3. Aqui eu vou ter menos 9 positivo com 27 negativo, menos 18, igual menos 15 com menos 3, menos 18 também. Veja a relação de igualdade. A balança fechou. Tem os dois lados iguais. Correto? Detalhe, pessoal, já abrindo uma situação aqui que vocês vão encontrar no exercício. Se eu tivesse um resultado menos x igual menos algum número, por exemplo, se aqui eu tivesse x no lugar do primeiro 18, menos x igual a menos 18, menos com menos dá mais. Então, o meu resultado não vai ser menos x igual a menos 18, vai ser x igual a 18, ok? Agora vamos trazer para um exemplo prático aqui, né? Após encher o tanque de combustível, o motorista gastou 1/5 da capacidade do tanque para chegar à cidade A. Gastou mais 28 litros para ir da cidade A até a B. Sobrou no tanque uma quantidade de combustível que corresponde a 1/3 da sua capacidade. Ciente disso, qual é a capacidade do tanque desse veículo? Então eu tenho aqui o tanque, a primeira parte corresponde a 1/5, só que esse 1 eu não sei o que é, porque esse 1 corresponderia a quinta parte de 1 inteiro. Esse 1 inteiro, que é o volume total do tanque, eu não sei qual é. E aí eu sei que ele gastou mais uma fatia que corresponde a 25 litros. E aí sobrou uma fatia que corresponderia a 1/3. Então a expressão que eu vou fazer é x igual x dividido por 5 mais 28 mais x por 3. Aqui, pessoal, tem a lógica de a gente entender que sempre que a gente tem um número inteiro é como se ele tivesse uma fração para 1, né? Para 1 inteiro. Então, por isso que eu estou colocando aqui embaixo do x e do 28 o número 1, que eles correspondem a um inteiro. Por quê? Porque para a gente conseguir fazer o cálculo quando a gente tem fração, nós temos que buscar o máximo divisor comum. E o máximo divisor entre 1, 5 e 3 é o 15. Só que como é que eu faço esse cálculo? Eu identifico que o máximo divisor é o 15, aí eu vou fazer, no primeiro caso aqui, x para 1, né, o x inteiro. 15 divididos por 1, que é a fração do inteiro, vezes x, eu vou ter 15x, igual o x5 aqui, o x para 5, né, o denominador 5, eu vou dividir o denominador 15 por 5 e multiplicar pelo x em cima. Então, eu vou ter que 3x em 15 avos. O mesmo com 28. 28 é nada, né? Então, 15 divididos por 1, 15. 28 vezes 28, 420. Mais 15 divididos por 3, 5 vezes x, 5x. Vejam que eu trouxe todos na mesma representação do denominador da fração. Todos sobre 15, né? Então, sobre 15, o x representa 15x. Esse segundo x sobre 5, né, representaria 3x. O 28 sobre o inteiro seria 420 sobre 15. E o último x sobre 3 seria 5x sobre 15. Aqui eu vou cortar o denominador para manter só o numerador. E aí eu tenho uma fração. 15x igual a 3x mais 420 mais 5. Fazendo a resolução aqui, eu terei 15x, trago para a minha esquerda o 3x e o 5x, que estavam à direita do sinal de igual, né? Só que eles estavam lá como positivo, vem para cá, negativo. E o igual 420 permanece à minha direita. Fazendo o cálculo 15 menos 3, 12, menos 5, 7x, igual 420.
7 vezes o número x e resulta em 420, mas eu quero saber o valor de x. Então, eu passo 7 dividindo. X igual a 420 divididos por 7, x igual a 60. Portanto, eu sei que a capacidade do tanque desse veículo é de 60 litros, certo? E aí seria a última parte que está faltando, x3. Vejam que eu utilizo a fração, chego no máximo divisor comum, converto a fração para uma fração total, onde o divisor seja igual, e aí risco esse divisor e tenho uma equação. E essa equação, sendo calculada, me responde o problema prático do dia a dia. Ok? Essa é um pouco mais complexa, né? Mas para vocês saberem que existe essa possibilidade. Agora, a equação de segundo grau que a gente vai trabalhar, pessoal. Vejo que está aqui bastante em destaque, que é o método da substituição. Nós temos dois métodos, substituição e adição, mas eu vou trabalhar com vocês apenas o da substituição. Considero mais adequado para a gente começar o entendimento. Eu tenho uma equação com duas incógnitas, vejam, x e y. Essa equação indica que x mais y igual a 20 e 3 vezes o x mais 4 vezes o y é igual a 72. Como é que eu faço isso, pessoal? Primeiro, eu isolo a equação 1, que é a equação de cima, né? Então, eu vou ter que, na equação de cima, seria x mais y igual a 20, eu faço a conversão e mantenho o x isolado. Eu vou ter, então, que x é igual a 20 menos y. O y, a incógnita, passou à minha direita com o sinal inverso, né? Então, ele estava positivo, passou negativo. Ok, isolei. E agora eu vou para a equação 2, que eu vou substituir o x nessa equação. Então, a minha equação 2, que é a equação de baixo, era 3x mais 4y igual a 72. Substituo o x por o quê? O resultado que estava me indicando na equação isolada, né? A equação isolada indica que x é igual a 20 menos y. Então, eu tiro o x e coloco 20 menos y. Só que o 3x é como se a gente tivesse 3 vezes o x, né? Então, por isso que a gente mantém 3 vezes o 20 menos y. Continuando a equação, mais 4y igual a 72, ok? Agora a gente consegue calcular essa equação porque a gente isolou o x e substituiu o x colocando apenas uma incógnita y aqui. A equação ela ficou apenas com a incógnita y. Então nós temos que 3 vezes 20 é igual a 60 e 3 vezes menos y é menos 3y, mais 4y igual a 72. Mantenho à minha esquerda as incógnitas e levo à direita o numeral. Então, menos 3y mais 4y igual a 72 menos 60. 60 estava à minha esquerda somando, positivo, vai para a minha direita com sinal negativo. Aqui eu vou ter que menos y mais y vai dar menos 3 mais 4 é 1y. 72 menos 60 é igual a 12. Então, eu consegui encontrar o valor de y igual a 12. Então, vejam lá que a equação 1 está para resolver ainda e a equação 2 foi resolvida. Agora, voltamos à equação 1 e substituímos o y pelo seu valor. Nós já encontramos que o y é 12. Então, nós voltamos àquela equação que é x mais y igual a 12. Substituindo o y pelo valor... x mais y igual a 20 era a equação, a primeira. Mas nós sabemos que o y resulta em 12. Então, nós substituímos o y pelo valor dele, 12, e vamos ter a equação que é x mais 12 igual a 20. X igual a 20, o 12 que estava à minha esquerda positivo passa à minha direita negativo. Então, eu tenho que x igual a 20 menos 12, 8. Encontrei o valor de x. Então, a solução para o sistema é sistema igual 8 e 12. Eu sempre apresento a solução em ordem alfabética. Primeiro o x, depois o y, né? Então, o sistema, o resultado dele é 8 para x e 12 para y. Lembre-se, esse é o método da substituição. Isolo uma equação, substituo, encontro o x, a primeira incógnita, substituo na segunda equação o valor daquela incógnita
encontro o valor final e aí calculo novamente a primeira. Ok, pessoal? E vejam, se eu substituir, vejam a condição de igualdade, né? O 8x e 8x e 12y, né? Então lá em cima eu tinha x mais y igual a 20, então é 8 mais 12 igual a 20, deu certinho. E eu tinha aqui 3 vezes o x mais 4 vezes o y igual a 72. 3 vezes 8, 24, mais 4 vezes 12, 48 igual a 72. Fechou a nossa conta. Ok? Trazendo para um caso do dia a dia, né? Eu leio 5 páginas por dia de um livro. Eu termino de ler 16 dias antes que se eu estivesse lendo 3 páginas por dia. Sabendo disso, eu quero saber quantas páginas tem o livro. Vejam que a gente transforma numa equação com duas incógnitas. A primeira incógnita x iria indicar a condição de dias, o número de dias, se eu ler 5 páginas por dia. O número de dias que eu vou terminar de ler o livro se eu ler 5 páginas por dia. Já a incógnita y, ela vai me indicar em quantos dias eu termino de ler o livro se eu ler 3 páginas por dia. Ok? Então eu tenho que 5x igual a 3y. Se eu ler 5 páginas por dia, eu vou ter x dias, que vai ser igual a 3 páginas lidas por dia vezes y dias, ok? Então eu tenho uma condição de igualdade aqui, certo? Porém, eu vou saber que x é igual a y menos 16, ou seja, a quantidade de dias, se eu ler 5 páginas por dia, vai ser igual a quantidade, o número de dias que eu vou levar para ler o livro inteiro, lendo 3 páginas por dia, menos 16, correto? Então eu tenho uma condição de igualdade em cima, e embaixo eu tenho uma equação indicando que a quantidade de dias para mim ler um livro é igual à quantidade de dias para ler o outro, menos 16, certo? Então eu transformo, agora ciente da equação, fazendo o cálculo pelo sistema novamente de substituição, né? Eu tenho que x é igual a y menos 16, eu já tenho essa equação pronta, então eu vou começar, isolo a equação 2, a de baixo, e começo o cálculo pela de cima, 1, certo? Então x igual a y menos 16. Na equação de 2 a gente vai substituir o x, então substituindo 5x eu vou ter 5 vezes y menos 16, que é o valor de x isolado na equação 2, né? Igual a 3y. 5 vezes y, 5y. 5 vezes 16, menos 80. Igual a 3y. Trago a incógnita 3y para a minha esquerda, levo o numeral para a minha direita. Então eu tenho 5y menos 3y, estava à minha direita positivo, vem para a esquerda do sinal de igual, negativo. E o 80, que estava negativo à minha esquerda, no sinal de igual, passa para a direita do sinal de igual, positivo. Então eu vou ter que 5y menos 3y totaliza 2y, igual a 80. Se 2 vezes o y totaliza 80, eu quero saber quanto é o y apenas. Y igual a 80 divididos por 2, y igual a 40, ok? Chegamos já ao valor de y, tá? Que seria a incógnita 1 e a incógnita 2. Então, eu identifiquei o valor de y para fazer esse cálculo. Agora, vamos fazer o cálculo da equação 2, que é x igual a... O y eu já tenho, então substituo ele pelo resultado dele, 40, menos 16. X igual a 24. Então, pessoal, eu sei que o livro, na condição y, se eu ler 3 páginas por dia, né, eu vou levar 40 dias para ler ele. Enquanto que na condição x, que foi o último cálculo, lendo 5 páginas por dia, eu levarei 24 dias para ler ele, ok? Agora, a pergunta é quantas páginas tem o livro? Então, pessoal, para mim saber quantas páginas tem o livro, eu posso isolar qualquer uma das minhas incógnitas. Eu peguei o 5x, né? Por quê, pessoal?
O 5 é o número de páginas que eu leio por dia. Eu leio 5 páginas por dia. Se eu ler 5 páginas por dia, eu termino o livro em 24 dias, que é o número X, indicando 24 dias. Aqui basta fazer uma multiplicação. Lendo 5 páginas por dia em 24 dias, eu totalizarei 120 páginas. Portanto, eu consigo identificar que a quantidade de páginas que tem o livro é 120 páginas, ok? Poderia também isolar o 3. 3 vezes 40, né? Eu lendo 3 páginas por dia, levarei 40 dias para finalizar o livro. 3 vezes 40, 120, ok? Novamente eu tenho o cálculo sendo apresentado. Qualquer uma das duas incógnitas sendo isoladas, eu vou saber. E também fazendo o cálculo da equação de baixo, né? Que eu vou ver a diferença de dias entre um livro e outro, né? Eu tenho que x igual y menos 16, ou seja, x, 24, igual 40 menos 16. Tenho novamente uma condição de igualdade, ok? Pessoal, então a equação ela vai nos calcular uma condição de igualdade. O cálculo matemático passei em 2 exemplos para vocês, com uma incógnita, com 2 incógnitas. E aqui trouxe alguns exemplos para que vocês entendam que a gente pode sim trazer para o dia a dia. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente abre uma equação, né, um problema a ser resolvido, né? Abrimos uma equação e conseguimos chegar no resultado. Ok? Exercício da aula de hoje, página 25, o exercício 47, e estarei encaminhando para vocês um exercício complementar em PDF, que eu peço que vocês respondam também. Escrevam as questões e respostas no caderno, apresentem o cálculo e resultado. Destaco novamente, cálculo e resultado, quero os dois, não apenas resultado. No início da folha, coloque o cabeçalho, cenário matemático é a data de hoje, o seu nome e encaminhe a foto do exercício no grupo do WhatsApp Jovem Aprendiz. Espero que tenham aproveitado, um ótimo estudo para vocês e até a próxima aula.